Uma noite profética, tá? E hoje à noite é a noite do Espírito Santo. Hoje é a noite dele, evangelista Tiago. É a noite dele. E nós vamos falar, e o meu coração ele está tão cheio para falar do Espírito Santo hoje, que fala que aonde ele está, ali é liberdade. Eu acredito que cadeias vão cair nessa noite. Haverá libertação nessa casa, nessa noite. Recebam em nome de Jesus como eu recebi. Amém? Nós vamos discorrer e eu peço a atenção de vocês nessa noite. Eu peço que os irmãos abram comigo em Gênesis. Vamos começar por Gênesis, capítulo 2, o verso 8. Diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali ele colocou o homem que ele formou, verso 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. Vou repetir: todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e bom para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus ele forma um jardim, coloca o homem nesse jardim, amém? E ali ele coloca todo tipo de árvore agradável para o homem não somente olhar, mas se alimentar. O homem não fez nada. Quem plantou o jardim foi Deus. O homem só foi colocado lá para poder desfrutar. E o tema da mensagem que eu coloquei hoje, eu botei assim, ó: não existe uma forma certa para fazer a coisa errada. Não existe uma forma certa para fazer uma coisa errada, ou fazer algo achando que é bom, porém com a motivação errada. Nós vamos entender o significado dessas frases. Fazendo algo que possivelmente nós entendemos que é bom, porém com a motivação errada. E aí o homem foi colocado ali, Mateus. Deus fez o jardim, plantou, o trabalho foi dele, e coloca o homem ali para o homem desfrutar. Ele só tinha que se alimentar daquilo que era bom. E aí tinham dois tipos de árvores, uma da vida e uma que abria o entendimento dele para o bem e para o mal. E aí eu vou pedir para a Alicia passar no capítulo 2 ainda, no verso 15. Então o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, falando: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus falou: coma livremente. Plantou um jardim, Anderson, coloca o homem ali, ele só tinha que desfrutar. Olha só a graça sendo manifestada na vida dele. O que ele fez para receber tudo aquilo? Nada. Mas ele preferiu, através de uma falsa instrução, olhar somente para aquele 1% do negativo, e o 99% do que era bom, ele não prestou atenção. Pula para o capítulo 3, Alicia, por favor, a partir do verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher assim: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês vão morrer. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e também do mal. Quando a mulher viu
que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Verso 8: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Lembra que a gente falou que Deus deu a ordem para eles se alimentarem de todas as árvores? No entendimento deles, mesmo não sabendo ainda o que era ruim ou bom, eles entendiam que as árvores era algo que Deus tinha direcionado como bom. Quando eles erram, aonde eles se escondem? Entre as árvores, aonde Deus falou que era para eles estarem, desfrutando. Então eles subentenderam que no ambiente aonde Deus tinha falado de uma forma positiva, talvez eles não iam ser chamados muito a atenção. Porque é assim que funciona. Quando se erra, nós, alguns que são pais e mães aqui, os nossos filhos são assim. Eles se escondem naquele ambiente que eles subentendem que eles não vão ser chamados muita atenção. Eles ficam num ambiente onde o pai vai olhar para poder enganar o pai de uma forma. Ó, eu estou nesse ambiente aqui, talvez o meu pai não vai me chamar muita atenção. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um ambiente onde nós podemos, eu não vou falar que isso é uma via de regra, podemos nos esconder, muitas das vezes são em práticas, aonde nós oramos, nós jejuamos, e talvez nós lemos a palavra, Kaique, mas é no entendimento de um ambiente onde a gente subentende que não vai ser chamado muita atenção. Mas isso para Deus não quer dizer nada. Porque nós lemos hoje na EBD, João 5,39, Jesus fala para os fariseus que oravam, que jejuavam e examinavam profundamente as Escrituras. E Jesus fala: vocês examinam ela porque vocês creem que daí vem a vida eterna. Mas se não estiver explanada pelo Espírito Santo, não adianta. E aqui, eles esconderam da presença do Senhor em um ambiente que eles entendiam que era favorável. Às vezes a gente se esconde em práticas que só está trazendo uma religiosidade para a nossa vida, mas não traz uma prática de vida. Deus, Ele não quer isso, Ele quer uma vida com liberdade. Nós vamos chegar nesse ponto. Nós falamos nesse mês, no mês do ministério, ou lealdade ao ministério, a gente falou do profeta, do apóstolo, do evangelista, do pastor e do mestre. E como eu falei que hoje é o dia dele, porque também tem o ministério do Espírito. Nós vamos falar do ministério do Espírito Santo nessa noite, o único capaz de libertar e trazer clareza para a igreja. Então esse ambiente, eles se esconderam ali entre as árvores, porque Deus tinha falado: fique dentre as árvores e se alimente delas. Alícia, abra para mim, por favor, Filipenses capítulo 3, verso 4. E aqui um homem que foi, no seu modelo seu modelo de vida antigo, ele diz, não eu, a palavra melhor dizendo, que ele foi irrepreensível. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, separado. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eles se esconderam dentre as árvores, mas Paulo fala que ele se esconde aqui em um lugar, e começa falando nesse lugar, e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo falou que queria ser encontrado nele. Ou seja, no ambiente onde as pessoas possivelmente não estão achando umas pessoas, elas encontram no lugar. O apóstolo Paulo, com certeza, ele perdeu uma gama de colegas. Vou usar esse termo. Porque ele deixou tudo para trás. E aonde ele estava sendo procurado, ninguém ia achar ele, porque ele falou que a intenção dele era ser encontrado em Cristo. Você quer me procurar? É só você olhar para Cristo que você vai me achar. Estude a vida dele, que você vai me achar. Ele fala isso, Colossenses capítulo 3, quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida, olha só, for manifestado, nós também seremos manifestados juntamente com Ele. Então, o Gabriel, o estilo dele de montar um ambiente e se esconder naquele ambiente, ele falou que para ele não valia mais. Hebreu de hebreu, como fariseu, ou seja, separado, na justiça que procede da lei, irrepreensível, ninguém podia falar dele, ninguém. Mas ele falou, tudo isso aí eu não quero mais, porque eu preciso basear a minha vida em Cristo, eu preciso ser encontrado nele. Porque ele sentiu, pastor, que aquilo tudo não valia mais nada, era uma religiosidade. Ele precisava do Espírito Santo, ele ansiava por aquilo. E aí ele considerou algo que, para os olhos de muitos, era algo de uma dimensão top. Olhava o apóstolo Paulo num nível totalmente alto, ele falou que ele não queria mais isso. Porque precisa se abrir mão de muita coisa, para que o Espírito Santo entre, para que ele faça. A gente tem que abrir mão de muita coisa, senão ele não vai fazer. Mas não é porque ele não é capaz, é porque a gente não deixa. Enquanto a gente sentir que a gente tem uma própria lei, e que eu não posso ser chamado a atenção, que eu sou irrepreensível, ele não vai fazer. E ele falava de uma justiça que procede da lei, ninguém pode me chamar a atenção. Praticamente ele estava falando nem Deus, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele respirava maldade, morte. Atos vai dizer que ele foi instruído de forma rigorosa por Gamaliel. E aí, o Espírito Santo, nesse final de semana, ele fez isso comigo. Eu falei isso com o pastor e com o Mateus. Eu chamei a atenção do Thales, eu peguei firme com ele. Mas eu estava vindo de uma forma religiosa, eu estava afastando meu filho de Cristo. Eu estava afastando meu filho de Jesus. Eu estava sendo religioso e eu não estava entendendo isso. E o Espírito Santo, ele me pegou e falou, você precisa trazer ele para o contexto de Jesus. Às vezes a gente acha que a gente é irrepreensível. E a gente não pode ser chamado a atenção. Mas o Espírito Santo, ele quer te tratar, velho. E aí Paulo quer ser encontrado em Cristo. Olha o que Paulo fala a respeito dessa justiça que provém da gente mesmo, do ser humano. Romanos capítulo 10. Passa para o 2, 10, 2.
Eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Lembra que falou que ele era zeloso? Verso 3. Porquanto ignorando, olha, a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Eles quiseram colocar, Paulo fala, querendo colocar uma justiça que não provinha de Deus, se baseando em achismo, em religiosidade. Isso afasta, e muito. O Espírito Santo, Mateus, eu falei com o pastor antes do culto começar, é uma promessa. Uma promessa. Jesus fala: fiquem em Jerusalém, até que recebam uma promessa do meu Pai. Deus prometeu. E uma promessa, se a gente for olhar o significado da palavra, é algo próximo de um pacto. Tanto que se uma pessoa promete e não cumpre, perde-se a confiança. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, não tendo por quem jurar, evangelista Maico, ele jurou por ele mesmo. Deus não é homem para que minta. Ele enviou a promessa dele. E aí todo mundo foi para Atos 2. Chegou lá todo mundo reunido, só que a gente fala que é oração, tem que ficar ali orando, eu tenho que ficar, mas é uma promessa. Atos 2,39 fala que enviou até para aqueles que estavam longe, para aqueles que Deus chamou. Oração é ruim? Jamais. Mas lembra da frase que eu falei? Fazer algo achando que é bom, porém com a motivação errada. Eu vou ficar aqui orando achando que Deus vai mandar o Espírito Santo. Ele já mandou, Ele já enviou. Ele já enviou o Espírito Santo. A igreja, ela é cheia do Espírito. Já foi enviado. É uma promessa. E Gálatas vai falar, Gálatas capítulo 3, que essa promessa, ela é recebida mediante a fé. Quantos creem aqui em nome de Jesus? O Espírito Santo já foi enviado, o Pai já cumpriu com a promessa. Por isso que eu falei que a noite é dele, porque o primeiro louvor foi dele, o segundo louvor foi dele, o ministério de dança falou dele. Eu estou falando que ele quer fazer coisa nessa noite aqui. Ele vai fazer, pastor. Ele vai fazer. Porque se a gente tiver fé, ele vai fazer. É assim que ele atua. Gálatas capítulo 1, verso 13. E aí, Paulo ele falando ainda a forma que ele tinha, o estilo de vida dele. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, olha só, revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, e eu não consultei coisa alguma. Paulo, ele tinha todo esse estilo. Ele era instruído, religioso, irrepreensível, mas quando ele teve um encontro com Cristo, mas porque Deus quis revelar para ele. Deus quis revelar. O ponto é esse: enquanto a gente estiver fazendo as coisas sem um encontro com Jesus, não vai adiantar. Precisa-se ter um encontro com Cristo, senão vai ficar na religiosidade, um zelo sem entendimento. Vai ficar. E Jesus, igreja, ele não é inacessível, ele é acessível. Quem tem costume de separar pessoas de Jesus é discípulo religioso. Não importunem o mestre agora, manda chamar. Ele não era inacessível a ninguém. Alguém com uma mente achando que não pode apresentar outra a Jesus,
Pula para o verso 23. E aí, depois que ele tem um encontro com Cristo, a vida dele fica dessa forma. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. A vida dele mudou completamente. Agora as pessoas estavam ouvindo o evangelista Maico. Aqueles que antes estavam perseguindo a gente, agora ele está anunciando a mesma fé. Ele está pregando sobre salvação, sobre batismo no Espírito Santo. Ele está pregando sobre isso. Antes ele estava falando que ia prender, ia matar, mas o encontro com Jesus mudou a vida dele. Mudou. E quando nós temos um encontro com Cristo, o único que é capaz de fornecer o Espírito Santo, a Bíblia diz que é Ele. João Batista batizava com água para arrependimento dos pecados, mas vai vir alguém que vai batizar com água e com o Espírito Santo. É Jesus, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Ele é a mensagem, Kaique, é Ele. Aí, Paulo ele muda a pregação dele. Antes era uma pregação de morte, ele respirava morte, e aí ele muda. Romanos capítulo 5, verso 12. Aí Paulo mudou o estilo dele de mensagem e começa a vir assim, ó: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe a lei. E aí ele era um pregador da lei. Paulo ele respirava essa lei. Mas ele está falando que antes de ser dada a lei, o pecado já estava, porque Adão ele deu essa condição. O pecado estava rodando o mundo, mas precisava da lei para poder trazer esse pecado à tona. Paulo fala isso: como que o homem vai saber que não pode roubar se não tem uma lei que diga que não pode, né? Muda para o verso 17, por favor. Se pela transgressão de um só a morte reinou, e por meio dele muito mais aqueles que recebem de Deus... Não, peraí. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, e aí é uma vírgula, está falando de Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça também reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também, olha como que a graça reina pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E aí Paulo está falando que existia, através do pecado, veio a lei, e a lei, ela trazia essa condenação e essa morte. Por isso que essa mensagem dessa antiga aliança, a Bíblia vai dizer que é o ministério da morte, a gente vai ler isso. É uma mensagem que não traz vida, mas foi necessário que a lei ela fosse apresentada, Gabriel, para que o pecado mostrasse a sua faceta. Foi necessário, mas por um tempo. Há uma frase que diz, e às vezes a gente repete de forma errônea, que a graça, às vezes exagerada, é um convite para pecar.
Só que a Bíblia diz que aquilo que dá força ao pecado é a lei, não é a graça. É a lei que dá força ao pecado. O problema é que quando nós falamos da lei, porque isso é algo que é puxado, Kaique, de uma forma que a gente nem percebe. Paulo vai falar aos Gálatas que eles estavam correndo bem, mas aí eles voltaram para os antigos rudimentos, eles já estavam avançados, mas de repente por uma má conversação, de repente uma historinha contada, eles diminuíram as passadas, e aí começaram a retroceder. Paulo fala, vocês começaram pelo Espírito, agora vocês estão voltando. O Espírito é algo muito maior do que uma justiça que procede da lei, que não salva. Se quiser transformação, precisa ser pelo Espírito. É Ele que nos transforma de glória em glória na mesma imagem do Senhor. É o Espírito. Então, houve uma desobediência, e aí o pecado ele vem, aí toma toda a humanidade. Gênesis capítulo 3, verso 20, vai dizer que Eva é a mãe da humanidade. Então todos que foram gerados posteriormente receberam essa herança de pecado. E aí a lei foi dada para alguns homens que vieram aplicando essa lei. Só que João vai falar que a lei ela veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. E hoje essa graça ela reina pela justiça. Quando nós pregamos uma justiça que não provém da lei, mas da fé, é algo que Cristo fez, a obediência dele, a gente tira alguns carrapichos, alguns entendimentos que precisa fazer para ser aceito. Nós falamos aqui da promessa do Espírito Santo, foi uma promessa. Deus não cobrou nada para enviar o Espírito Santo. O único que recebeu a cobrança e cumpriu tudo foi Cristo. Foi sobre Ele que veio a ira que era para vir sobre nós. E Ele recebe isso, foi crucificado, foi transpassado, mas foi um propósito. E Ele veio focado nesse propósito. Focado, obediente, é isso que o Paulo falou, pela obediência de um homem só, todos foram feitos justos, todos, perante ao Senhor, aqueles que estão em Cristo, são vistos como justos. Eu não entendo muito de legislação, e nem de advocacia, mas num tribunal, para um juiz declarar outra pessoa justa, alguém precisa levar a culpa. Alguém precisa pagar pelo erro. E a Bíblia diz que Jesus, ele levou essa culpa e pagou o nosso erro. Por isso que nós somos declarados justos. Receba nessa noite a promessa que Deus fez. Ele não vai voltar atrás mais. O Espírito Santo já foi enviado. Bota em Romanos capítulo 6, verso 14. E aí, diz assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então fala que o pecado ele não tem mais domínio para aquele que está debaixo da graça. Porque a lei ela tem essa faceta de trazer à tona um desejo. Quando fala que não, é aí que a gente quer fazer. Paulo fala isso, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Ele fala isso. Então a lei ela traz à tona o desejo. Foi aí que a serpente astuta tentou Eva. Deus falou que não é para você comer, bota a palavra não. E aí cria nela um desejo de olhar somente para aquela árvore que não podia e esquecer todas aquelas que podiam. A lei, ela tem esse papel de cegar os nossos olhos perante a graça. Ela fecha os nossos olhos,
Porque a gente só fica focado naquilo que não pode, que não pode, que não pode, e acaba esquecendo aquilo que Deus já liberou para a gente desfrutar, experimentar a comunhão, a paz, o amor, o domínio próprio, os frutos do Espírito. Às vezes a gente fica focando, não pode, não pode, não pode, não pode, o Espírito Santo já foi dado à igreja. Andemos pelo Espírito e os desejos da carne não serão satisfeitos. Gálatas fala isso. Se a gente for dominado pelo Espírito, a gente não vai ficar tentando falar, não vou fazer, não vou fazer, vai acabar fazendo. Deixe o Espírito Santo dominar a sua vida, que eu tenho certeza que não vai fazer mais, porque é por Ele, é pela fé, a gente precisa crer que Deus já fez. E aí fala que a gente não está mais debaixo da lei, mas da graça. E aí eu vou ler uma história com vocês, dá tempo ainda? 1 Reis capítulo 3, verso 16. Nós vamos contar uma história de duas mulheres, a qual Salomão, na sua sabedoria pedida a Deus, ele deu um direcionamento. E aí diz assim: certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei, duas mulheres. E uma delas disse assim: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhos, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho, o filho ficou debaixo dela e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, a tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse assim: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu e o vivo é meu. Assim elas discutiam perante o rei. E o rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu está morto, enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada, e trouxeram-lhe. E ele ordenou assim: cortem a criança viva, cortem a viva ao meio, e deem metade uma e a outra metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou assim: por favor, meu senhor, dê a criança viva para ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha e nem sua, corte ao meio. Mesmo a mulher falando pelo espírito materno para dar o filho vivo, a outra, que dormiu sobre o filho, falou assim: não vai ser nem meu nem seu, corta. A lei, ela faz isso. A criança, ela estava debaixo de uma mulher que não tinha compaixão nenhuma. Mesmo a mãe biológica dando o filho vivo para ela, ela preferiu pedir que cortasse. Nós não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais. Aquela mulher, numa tipologia, ela pode estar simbolizando ali a lei. E Paulo vai falar, Gálatas capítulo 4, a partir do 21, sobre Sara e sobre Agar, o filho da lei e o filho da promessa. E ali ele fala que as duas mulheres simbolizam duas alianças. Uma provém do Monte Sinai, onde foi dado a tábua da lei, os mandamentos. Mas a outra é a promessa que foi enviada. E fala que por nós sermos o filho da promessa, nós pertencemos a uma Jerusalém que não é terrena, do alto, nós somos livres. Livres. Vamos ler. Gálatas capítulo 4, verso 21. Digam-me vocês,
que querem estar debaixo da lei, Paulo falando de novo para aqueles que querem ficar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. E o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é, usado aqui como ilustração, essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto, ela é livre e é a nossa mãe. A terrena está escravizada. O escravo é assim, pastor, barganha, faz algo para receber. Filho não, é promessa. Filho não precisa fazer para receber, o pai vai dar. Ele tem agrado a dar aos seus filhos. A Bíblia conta de um pai que tinha 2 filhos. Um pediu a sua herança todo errado. A mente dele estava voltada para o mundo. Você acha que o pai não percebeu isso? O pai negou? Não, deu. Porque a herança era dele, ele só não soube gastar. Se perdeu. O outro filho, dentro de casa, com mente de escravo, ele fala: pai, eu trabalho para o Senhor feito um escravo, e o Senhor não deu um cabrito para matar e eu festejar com os meus amigos, perdido dentro de casa. Ele achava, Mateus, que ele trabalhando ele ia receber, mente de escravo. A Jerusalém terrena, ela gera filho para a escravidão. Barganha com o Senhor. O Senhor, Ele não precisa de barganha, Ele já prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Ou melhor dizendo, Ele já cumpriu. O Espírito Santo, Ele está entre nós. Ele é uma verdade, Ele é uma pessoa. E Ele não se limita a esse espaço geográfico, não. O bom dessa promessa é que antes o homem ele tinha que ir no templo, oferecer sacrifício e a presença do Senhor tomar a casa. Não precisa. Você hoje é o templo do Espírito. Aonde você for, a presença do Senhor está com você. Manifeste essa presença com entendimento. Nós estamos deixando os ambientes, como a minha irmã falou aqui no início, o amor se esfria de uma forma que muitas das vezes a gente já não olha mais com o olhar da graça, Gabriel, a gente olha com esse olhar da lei. Não foi assim que a mulher foi enviada a Jesus? Pega no ato de adultério, e aí quem leva a mulher? Os representantes da lei, os escribas. E eles falam: a lei de Moisés diz isso, mas e você? Eles entendiam que a fala de Jesus era diferente da fala do que estava escrito na lei. E aí Jesus, ele olhando a mulher com certeza com compaixão, ele entende, porque a graça era personificada nele. Ele explana que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que do menor ao maior todos saíram, largaram as pedras. Porque a lei tem esse papel. Se errar, ela condena. Mas a graça, ela absorve. Por que nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor? Livres. Nós somos livres, porque fomos absolvidos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixa Satanás botar na sua mente que hoje nós vamos passar por um julgamento, te acusar. Não deixe. Não deixe. O papel dele é desvirtuar a mensagem da verdade pura e verdadeira. Quanto mais for colocado esse tipo de mensagem, a igreja vai olhar com esses óculos. É igual binóculo.
Quando você pega o binóculo e você vira ao contrário, em vez de você ver as pessoas perto, você enxerga longe. Você bota ele ao contrário, você enxerga longe. A mensagem da lei faz isso. Faz com que as pessoas fiquem cada vez mais longe. O olhar da graça aproxima as pessoas. Esse é o papel. Abra em 2 Coríntios capítulo 3, verso 4. E aí, como nós falamos do ministério do Espírito, e essa mensagem do Espírito é uma mensagem com muita verdade, porque Jesus ele fala isso, o Espírito da verdade, quando ele viesse, ele testemunharia de mim, ele não falaria de si mesmo. O Espírito Santo ele é um cavalheiro, ele é gentil demais. O prazer dele é falar de Cristo, porque ele entende que quando as pessoas se achegam a Cristo, tem a salvação, e aí ele entra na área que ele é especialista, que é a santificação. Tratar o crente para o crente vir sendo modelado à estatura perfeita de Cristo. Então cada um da personalidade da Trindade entende o seu papel. Ninguém quer ser maior do que ninguém. E aí, esse ministério, Paulo fala, e começa dizendo assim: tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. O ministério que trouxe a morte, o ministério da lei, foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério, ele veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os seus olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que ele desvanecesse. E não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, olha, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Então Paulo está falando se o ministério que trouxe a morte, que foi gravado nas pedras, ele trouxe uma glória, mesma que por um tempo, quanto mais será o ministério do Espírito, que justifica realmente. A justiça, ela não procede da lei, ela vai vir mediante a fé em Cristo, primeiro, e depois nessa obra do Espírito Santo, para que a gente cada vez mais ande com esse entendimento, não de uma justiça própria, não que eu queira estabelecer a minha própria justiça, mas uma que se baseia e está firmada em Deus. Então o trabalho do Espírito Santo hoje é glorioso, porque ele vai nos instruindo dessa forma, ele vai nos ensinando. E aí Paulo fala, se teve glória por um momento, o que dirá do ministério do Espírito agora? É uma glória muito maior, só que a gente fica esperando outro tipo de glória que não é a do Espírito. Lembra no Monte da Transfiguração, quando Jesus, ele sobe o monte para orar, vai Tiago, vai Pedro e vai João. A Bíblia diz que o rosto dele também se transfigurou, Mateus, brilhou. Pode subir o ministério de louvor. O rosto dele brilhou. Moisés e Elias aparecem juntamente com Cristo. E ali, evangelista Maico, os homens que estavam lá quiseram ficar naquele ambiente, viram uma glória, quiseram ficar. Só que uma voz, ela vem e fala para somente ouvirem a Jesus. Elias e Moisés, eles foram embora, só fica Cristo. Só que o que me chama a atenção
é que passa um momento, eles descem do monte, encontram com um pai desesperado, que o filho dele estava endemoniado, os discípulos não puderam expulsar. Jesus fala que a geração é perversa e incrédula, porque ele fala: até quando vocês vão me ter com vocês? E me chama mais a atenção que passa mais um momento, Jesus envia Tiago e João para Samaria, para preparar um lugar para ele. E aqueles homens vão, só que eles não são recebidos. E aí quando eles voltam, eles relatam isso ao Senhor. E sabe o que eles falam para o Senhor? Senhor, se o Senhor quiser, a gente ora, o fogo desce e consome. Eles estavam lembrando de Elias. Um pouquinho antes, eles estavam no monte, Deus falou: só escuta o meu filho. Mas eles ainda não estavam com sentimento e a imagem de Elias dentro deles. A gente vai orar, o fogo vai descer e vai consumir. E Jesus fala: vocês não sabem o espírito que vocês pertencem. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Olha a mensagem que eles queriam pregar para Samaria: descer o fogo vai consumir todo mundo. Tu acha que o povo vai receber? Não vai. E aí eu fecho em 2 Coríntios capítulo 3 ainda, o verso 17. Nós estamos nesse ministério do Espírito. E aqui eu fecho. E aí eu orei muito ao Senhor. Mas a minha oração não é o que vai fazer. O que vai fazer vai ser a fé que vai ser transmitida da gente para o Senhor, porque Ele já fez. Então não adianta eu orar e falar: Senhor, que a igreja receba, não adianta. E aí eu deixei esse versículo para fechar, para que a gente entenda que aonde o Espírito Santo ele está, ali é a liberdade. Cadeias, elas se quebram, famílias são transformadas, pessoas são transformadas, coração são cheios da presença do Senhor, mas é pela fé. E eu não tenho esse poder de fazer com que as pessoas tenham essa fé, não tenho. Eu não tenho. E aí diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Hoje é o ministério do Espírito. Não é o ministério da letra que matava, mas um ministério que traz vida e justificação. Eu convido a igreja a ficar de pé, o ministério de louvor vai louvar. Aplaudam o Senhor nessa noite.